maior bênção que Deus tem para a sua vida não é algo que Ele vai te dar, mas algo que Ele precisa urgentemente remover. Eu sei que essa palavra soa estranha, talvez até cruel. No meio da sua dor, você olha para o que perdeu, a porta que se fechou, o relacionamento que acabou, o sonho que virou cinzas, e seu coração grita por respostas que não chegam. O silêncio do céu parece uma confirmação do abandono, e a sua alma se cansa de lutar. Você tem confundido a mão do jardineiro que te poda com a mão de um inimigo que te destrói. Mas o que você chama de perda, Deus chama de preparação. O que você vê como um fim trágico, Ele enxerga como o início doloroso, mas necessário, da sua verdadeira história. O que está travando sua vida não é visível aos olhos, mas espiritual. Deus me trouxe aqui, neste exato momento, para te entregar uma chave de revelação que vai mudar a forma como você enxerga o seu deserto. Ele quer abrir seus olhos espirituais, para que você veja além da ferida e contemple o propósito escondido nela. Essa dor não é para te matar, é para te fazer nascer de novo, mais forte, mais puro e completamente alinhado com o destino que Ele traçou para você antes mesmo da fundação do mundo. Não saia deste vídeo, não se distraia. O que vai ser ministrado aqui é um remédio divino para a sua alma cansada. É um decreto de libertação sobre a sua mente confusa. Por isso, antes de continuarmos, cele este momento no mundo espiritual como um ato de fé profético. Comente agora: eu tomo posse dessa revelação. Você está caminhando em um deserto espiritual e nem mesmo percebeu a profundidade disso. Suas orações parecem não passar do teto, suas lágrimas secaram e a esperança se tornou uma miragem distante. Ao seu redor, você vê outros recebendo suas bênçãos, celebrando vitórias, enquanto você continua na mesma estação de escassez e silêncio. Parece que Deus se esqueceu do seu nome, que o céu se fechou para você. Essa estagnação não é natural. É um cenário invisível orquestrado para esgotar sua fé, para te fazer acreditar que você não é digno ou que seus erros te desqualificaram para sempre. A alma cansada começa a aceitar a areia do deserto como seu lar permanente. Mas Deus me envia para te dizer que este lugar não é seu destino. É apenas uma passagem estratégica e temporária. Entenda isto: este deserto não é um castigo, é uma sala de cirurgia. Deus permitiu este isolamento para te separar do barulho, das vozes de contaminação que estavam te desviando do caminho original. Ele precisava te tirar do meio da multidão para falar contigo no particular, para curar feridas que você nem sabia que existiam. O silêncio que tanto te assusta é, na verdade, o ambiente perfeito que Ele criou para que você finalmente ouvisse a sua voz suave e poderosa. Lá fora havia muitas distrações, muitos aplausos vazios, muitas dependências emocionais que estavam tomando o lugar dele. Neste lugar de aparente nada, Deus está te esvaziando de tudo o que não vem dele, para te encher da plenitude que só Ele pode dar. É um ato radical de amor. Nesse cenário de vulnerabilidade, o inimigo lança seus ataques mais cruéis. Ele sopra em seus ouvidos palavras de acusação. Deus te abandonou. Você não tem mais forças, é melhor desistir. Ele projeta ilusões do seu passado, tentando te convencer a voltar para o Egito, para as correntes que eram familiares, para a escravidão que você um dia chamou de segurança. A tática dele é usar a sua dor presente para apagar a memória das promessas de Deus para o seu futuro. Ele quer que você morra neste deserto, que enterre seus sonhos na areia da incredulidade. Ele sabe que se você atravessar este vale, chegará a um lugar de poder e autoridade que ele jamais poderá tocar. O que está sendo verdadeiramente combatido neste exato momento é a idolatria oculta em seu coração. Aquele emprego que se tornou sua identidade e segurança. Aquela pessoa que se tornou sua fonte de alegria e validação.
aquele sonho que se tornou maior que o próprio Deus que o concedeu. Eram ídolos, altares estranhos erguidos no terreno sagrado da sua alma. E porque Deus te ama com um amor ciumento e protetor, Ele está sacudindo tudo o que pode ser abalado, para que permaneça apenas o que é inabalável: o seu reino, a sua presença e o seu propósito eterno para você. O que você sente não é a dor do abandono, mas a dor de um ídolo sendo quebrado para que o verdadeiro Deus possa reinar. Eu sei o que você sente quando a noite chega e o silêncio da casa se torna um eco ensurdecedor da sua solidão. Eu sei que você coloca uma máscara de força todas as manhãs, sorri para as pessoas, diz que está tudo bem, mas por dentro sua alma está sangrando, fragmentada pela decepção. Você se sente invisível, como se ninguém no mundo pudesse compreender a profundidade do abismo que se abriu dentro de você. As pessoas te dão conselhos vazios, dizem para você ser forte, mas elas não têm ideia do peso que você carrega, da batalha que você trava a cada minuto para não desmoronar. Deus me permite ver a sua dor oculta, a lágrima que você engole, o grito que você sufoca. E Ele me diz para te assegurar: Ele vê, Ele sempre viu. No secreto do seu quarto, você tem feito perguntas a Deus, com a sinceridade de um coração ferido. Pai, por que o Senhor permitiu essa perda? Onde o Senhor estava quando eu mais precisei? Eu te entreguei tudo. Eu confiei em ti e em troca recebi essa dor, esse vazio. Por quê? E esse questionamento não é pecado, é a honestidade de um filho que não entende o agir do pai. Jó questionou, Davi questionou, e até mesmo Jesus, no Getsêmani, perguntou se o cálice poderia passar. Deus não tem medo das suas perguntas. Ele não se ofende com a sua dor. Ele te acolhe em seu colo de pai, mesmo quando você está zangado e confuso, e espera pacientemente o momento em que sua dor se transformará em entendimento e sua pergunta se tornará adoração. Eu sei que sua fé está cansada. É exaustivo ter que acreditar no invisível quando o visível grita o contrário. É difícil manter a esperança quando as circunstâncias ao seu redor conspiram para te roubar a paz. Você olha para as promessas de Deus na palavra e as compara com a sua realidade, e uma guerra se instala na sua mente. Mas entenda, a sua fé não está morrendo. Ela está sendo purificada no fogo. O ouro, para se tornar puro, precisa passar pelas mais altas temperaturas. Da mesma forma, Deus está permitindo que sua fé seja provada, esticada, testada, não para te destruir, mas para queimar toda a escória de dependência humana, de confiança própria, e para que reste apenas uma fé pura, inabalável, que move montanhas. E saiba, acima de tudo, que você não está sozinho nessa jornada. Mesmo que você não sinta, a presença de Deus te envolve como um manto. Ele é o quarto homem na fornalha contigo. Ele é a rocha de onde brota água no teu deserto. Ele deu ordens aos anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, para que te sustentem em suas mãos. Enquanto o inimigo planeja sua queda, Deus já está arquitetando sua exaltação. Cada detalhe da sua vida está sob o controle soberano daquele que te amou primeiro. O silêncio dele não é ausência, é trabalho. Ele está nos bastidores do mundo espiritual, movendo peças, alinhando eventos e preparando o palco para a sua virada. Agora, o Espírito Santo me permite ver uma imagem poderosa sobre a sua vida. Eu vejo a mão de Deus, o divino escultor, se aproximando de você, que é como um bloco de mármore bruto, cheio de potencial, mas ainda sem a forma gloriosa que ele planejou. Em sua mão, ele não carrega um afago, mas um martelo e um cinzel. E ele começa a golpear. Cada batida é uma perda que você sofreu. Cada lasca que voa é uma área da sua vida que foi removida. Dói, eu sei que dói. O som dos seus sonhos sendo quebrados ecoa no vale da sua alma. Você sente como se estivesse sendo destruído, desfigurado, reduzido a nada. Você grita por ele para parar, sem entender que ele não está te quebrando.
Ele está te esculpindo para revelar a obra-prima que Ele escondeu dentro de você. Cada golpe do cinzel divino tem um propósito específico. Aquele relacionamento que terminou foi um golpe para remover a rocha da dependência emocional que te impedia de se apoiar totalmente em Deus. Aquele emprego que você perdeu foi uma batida precisa para arrancar a pedra do orgulho e da autossuficiência. Aquela amizade que te traiu foi o cinzel removendo a camada de ingenuidade e te ensinando a discernir espíritos. Deus está quebrando o que te deforma para revelar quem você realmente é nele. Ele está removendo o excesso para que a sua imagem e semelhança possam brilhar através de você. Ele não destrói nada em sua vida sem ter um plano para construir algo infinitamente maior e mais glorioso no lugar. Eu sei que mesmo ouvindo isso, a dor dos golpes ainda é real. Manter-se em pé enquanto tudo ao seu redor desmorona é um ato de fé sobrenatural. É por isso que neste momento precisamos selar essa verdade no seu espírito e declarar que a sua estrutura não vai ceder, pois ela não está firmada no que você tem, mas em quem te tem. Você não está em pé por sua própria força, mas porque a mão que te esculpe é a mesma mão que te sustenta. Declare isso com autoridade para que o céu e o inferno ouçam a sua confissão de fé e dependência. Digite com fé: estou em pé porque Deus me sustenta. Além da escultura, vejo outra coisa. Vejo você envolto em correntes invisíveis que você mesmo confundia com ornamentos. Correntes de ouro de um passado glorioso que te impediam de avançar para o futuro. Correntes de prata de relacionamentos tóxicos que drenavam sua força vital. Correntes de bronze de hábitos e pecados secretos que limitavam sua autoridade espiritual. Você se acostumou tanto com o peso delas que acreditava que faziam parte de você. E o que você está experimentando como perda é, na verdade, o som libertador de Deus quebrando cada um desses grilhões. O barulho é assustador. A liberdade repentina é vertiginosa, mas é o início do seu movimento em direção ao campo de batalha para o qual Ele te chamou. Enquanto Deus quebra suas correntes, o inimigo das nossas almas entra em desespero. Ele, que te via como um prisioneiro domado e inofensivo, agora te vê como uma ameaça. Então ele corre para a sua mente e começa a sussurrar mentiras venenosas. Ele chama sua nova liberdade de solidão. Ele chama a poda de Deus de rejeição. Ele aponta para os destroços das correntes quebradas no chão e diz: veja o que você perdeu, veja o seu fracasso. Ele tenta te prender com a nostalgia da sua antiga cela, fazendo você sentir falta do conforto da sua própria prisão. A guerra se intensifica porque sua libertação é uma declaração de guerra contra o reino das trevas. O inimigo não pode colocar as correntes de volta, mas ele pode te convencer a permanecer paralisado no mesmo lugar, com medo de dar o próximo passo. É por isso que você precisa abrir a sua boca agora e profetizar contra a estratégia dele. A sua voz, carregada da autoridade que Cristo te deu, é uma arma poderosa que silencia o acusador e desfaz as fortalezas mentais que ele tenta construir. Não se cale. Não aceite a narrativa do inferno sobre a sua vida. Levante a sua voz como um soldado que não recua e declare sua posição nesta batalha espiritual que está sendo travada por você e em você. Comente agora: o inimigo não vai me parar. Por fim, a tensão atinge seu ápice porque você está debaixo de um véu escuro. Você está na mesa de operação, sentindo a mão do cirurgião celestial cortando o que está doente, removendo o tumor que te mataria, mas você não consegue ver o que ele está fazendo. Seus olhos estão cobertos e tudo o que você tem é o som dos instrumentos, a sensação da dor
e a escuridão. Este é o ponto mais crítico da sua fé. Confiar no médico mesmo sem entender o procedimento. Crer no resultado da cura enquanto a ferida ainda está aberta. É aqui, nesta escuridão temporária, que os maiores milagres são gerados e as maiores promoções espirituais são conquistadas. Permaneça firme, não se mova. A luz está prestes a romper. Mas é exatamente aqui, no ponto mais escuro da sua noite, no auge da sua dor e confusão, que uma luz perfura as trevas. Não é uma luz distante, mas uma presença que entra na sala de cirurgia, que desce ao seu vale de ossos secos. É a presença de Jesus, o Cristo, o Leão de Judá. Ele não vem para te dar explicações lógicas que sua mente possa entender. Ele vem para te dar a si mesmo a única resposta que sua alma realmente precisa. Ele, que foi ferido, traído e abandonado, conhece intimamente o caminho que você está trilhando. Ele, que na cruz experimentou a subtração máxima, perdendo a própria vida, é o único qualificado para te guiar através da sua própria perda. A solução divina não é a ausência de dor, mas a presença de Cristo no meio dela. Neste exato momento, o Espírito Santo começa a derramar sobre você um bálsamo de paz que excede todo entendimento. O processo de escultura não para, mas agora você sente a mão de Jesus segurando a sua, firmemente. A presença dele não remove a dor do cinzel, mas a preenche com um propósito eterno, transformando cada golpe em um ato de amor redentor. Ele começa a sussurrar ao seu espírito a verdade de João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. De repente, você entende, isso não é rejeição, é poda. E a poda é a prova de que você é um ramo vivo, conectado à videira e destinado a frutificar abundantemente. O ponto de virada, a chave que abre as comportas do céu sobre a sua vida, não é lutar mais, mas render-se completamente. A solução espiritual é ativada no momento em que você para de resistir ao processo, solta as suas próprias ferramentas e entrega o controle total ao mestre escultor. É a oração de entrega, a declaração de falência da sua própria força. É olhar para o céu com o rosto molhado de lágrimas e dizer: Pai, eu não entendo, mas eu confio. Seja feita a tua vontade e não a minha. Usa a minha vida, a minha dor, a minha perda para a tua glória. No instante em que você se rende, a guerra não acaba, mas a sua posição nela muda. Você para de lutar contra Deus e começa a lutar com Ele. No momento em que sua rendição sobe aos céus como um sacrifício agradável, a atmosfera espiritual ao seu redor muda drasticamente. O ardenço e pesado da opressão é subitamente substituído por uma leveza celestial. A luz de Cristo, que antes era apenas um facho, agora inunda completamente o ambiente, expondo cada mentira do inimigo, cada armadilha escondida nas sombras. O rugido do leão de Judá ecoa no mundo espiritual, e todas as vozes de acusação e dúvida que te atormentavam são silenciadas instantaneamente. O que antes era um campo de batalha desolador, onde você lutava sozinho e ferido, agora se transforma em um lugar santo, um tabernáculo da presença de Deus. A paz que desce sobre você não é humana. É a paz que acalma a tempestade, a paz que governa sobre o caos. As correntes que foram quebradas agora começam a se desintegrar. Eu vejo em espírito os grilhões da amargura, do ressentimento e da falta de perdão se transformando em pó diante da majestade de Jesus. As algemas do medo do futuro e da ansiedade se derretem como cera diante do fogo do Espírito Santo. Você sente um peso sendo literalmente removido dos seus ombros, da sua mente e do seu coração. Áreas da sua vida que estavam paralisadas há anos começam a receber um sopro de vida. A liberdade que você está experimentando agora não é apenas uma emoção, é uma transação espiritual.
Onde havia cativeiro, Deus está estabelecendo um território de liberdade. Onde havia estagnação, Ele está liberando um fluxo de águas vivas que cura e restaura tudo por onde passa. O véu escuro da incompreensão que cobria seus olhos é rasgado de cima a baixo. De repente, Deus te eleva e te permite ver a sua própria vida a partir da perspectiva dele. Você olha para trás, para as perdas, e não vê mais tragédias, mas livramentos estratégicos. Você enxerga a sabedoria divina em cada porta fechada, a proteção em cada não que Ele te deu. Você vê a obra-prima que Ele estava esculpindo o tempo todo, a forma gloriosa do seu propósito, a beleza do seu chamado, começa a emergir da rocha bruta. A gratidão invade o lugar da amargura e o entendimento substitui a confusão. Você finalmente entende a verdade de Romanos 8:28, que todas as coisas, absolutamente todas, cooperaram para o seu bem. Essa obra de restauração não é para o futuro. Ela está acontecendo neste exato instante, enquanto você se conecta com esta unção. Cada palavra liberada aqui é uma semente espiritual que está gerando um milagre aí, na sua vida, na sua casa, na sua história. Por isso, tome posse dessa realidade com a sua boca e com os seus dedos. Una a sua fé à minha e à de milhares de pessoas que estão conectadas neste mesmo Espírito e declare a obra consumada de Cristo sobre cada área da sua vida que foi tocada pela perda e pela dor. Digite: tudo está sendo restaurado agora em nome de Jesus. Agora, observe as portas. As portas que o homem fechou para você, Deus as deixa fechadas, pois eram pequenas demais para o destino que Ele te preparou. Em vez delas, Ele começa a abrir portas que ninguém pode fechar. Portas de oportunidade, de restituição, de relacionamentos divinos. O caminho que parecia bloqueado por uma montanha intransponível se revela como o ponto de partida para uma nova rota, uma vereda mais alta que te levará a lugares que você nunca sonhou em alcançar. Deus não estava te negando um caminho, Ele estava te promovendo a um novo território. O que você chamou de obstáculo, Deus usou como um degrau para te elevar acima das suas circunstâncias e te dar uma visão de águia. Enquanto essas novas portas se abrem, legiões de anjos são despachadas em seu favor. Eu os vejo marchando com espadas de fogo desembainhadas, removendo os entulhos do seu passado, limpando os escombros da batalha e guardando as novas entradas da sua vida. Eles recebem ordens diretas do trono de Deus para guerrear por você, para desfazer toda obra de feitiçaria, toda palavra de maldição, toda armadilha do inimigo que foi levantada contra o seu avanço. A batalha mudou de nível. Você não está mais na defensiva, tentando sobreviver aos ataques. Agora, com o exército do céu ao seu lado, você avança em posição de ataque, conquistando o território que Deus te prometeu. Esta unção de restauração e de alinhamento divino não se limita a você. Ela está invadindo agora mesmo o ambiente da sua casa. A luz de Cristo está entrando pelos cômodos, purificando a atmosfera, expulsando todo espírito de contenda, de miséria e de enfermidade. Onde havia um clima de tristeza, o Espírito Santo está derramando o óleo da alegria. Onde havia discussões, Ele está estabelecendo a paz. Sua casa está sendo marcada como um território do céu, um lugar de refúgio e de milagres. Concorde com esta palavra e veja pela fé o mover de Deus, transformando o seu lar em um santuário da sua presença. Comente: minha casa já está sendo tocada pelo céu. Eu agora me levanto em autoridade espiritual e decreto, pelo poder que há no nome de Jesus, o fim do seu ciclo de perdas e o início da sua estação de colheita. Eu declaro que o propósito da poda foi cumprido e que a dor do processo está agora se convertendo em poder para o seu propósito. O tempo de chorar acabou e o tempo de dançar chegou. O tempo de perder ficou para trás
e o tempo de receber a herança dos filhos de Deus começa agora. Eu profetizo que a mão de Deus, que removeu o que era temporário, agora começa a liberar sobre você o que é eterno. As comportas dos céus se abrem sobre a sua vida, não para te dar o que você quer, mas para te entregar aquilo para o qual você foi criado e preparado neste deserto. Visualize agora, pela fé, a cena que Deus está me mostrando. Não se veja mais como a rocha sendo quebrada, mas veja-se como a estátua finalizada, polida pelas mãos do Mestre, brilhando com a glória dele. Veja-se atravessando as novas portas que ele abriu, com passos firmes e um semblante de paz. Olhe para suas mãos. Elas não estão mais fechadas, tentando segurar o que se foi, mas abertas, prontas para receber e administrar os novos recursos do reino. Sinta a coroa da vida, da honra e da justiça sendo colocada sobre sua cabeça. Você não é mais um sobrevivente da batalha. Você é um general condecorado que carrega as cicatrizes não como marcas de derrota, mas como medalhas de honra que glorificam o Deus que te sustentou. Neste momento, a palavra de Isaías 55:9 se cumpre sobre você de forma visceral. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você finalmente entende. A paz que te inunda não vem da compreensão mental, mas da revelação espiritual. A partir de hoje, você não julgará mais as situações pela aparência. Você carregará a sabedoria da poda em seu espírito, discernindo a mão de Deus, tanto na porta que se abre, quanto na que se fecha. Esta revelação se torna uma fortaleza inabalável na sua alma, um escudo contra futuras tempestades e contra as mentiras do inimigo. E eu libero sobre você uma unção de restituição em porção dobrada. Para cada ano de vergonha, Deus te dará dupla honra. Para cada oportunidade perdida, Ele te entregará portas maiores e mais excelentes. Para cada lágrima de dor, Ele te restituirá com fontes de alegria. Os anos que o gafanhoto consumiu serão restaurados de forma sobrenatural. Sua história de perda não será esquecida, mas será transformada em seu maior testemunho. Pessoas verão o que Deus fez em sua vida e serão curadas, libertas e salvas através do seu testemunho. O que o diabo usou para tentar te destruir será exatamente a plataforma que Deus usará para te exaltar e para expandir o reino através de você. Portanto, receba agora um novo começo. Eu declaro sobre você a unção do novo, novas forças para a sua alma cansada, nova visão para os seus olhos espirituais, um novo cântico de louvor em seus lábios. O velho homem, a velha mentalidade, as velhas feridas ficam para trás, enterrados no deserto que você atravessou. Você emerge do outro lado, não apenas restaurado, mas comissionado. O fogo que tentou te consumir apenas te qualificou para um novo nível de autoridade e unção. Você não é mais uma vítima das circunstâncias. Você é um agente de transformação, um portador da glória de Deus, preparado e equipado para cumprir o seu chamado com poder, ousadia e uma fé inabalável. O que aconteceu aqui hoje não foi apenas um vídeo, foi um encontro divino, um divisor de águas na sua jornada espiritual. Você não sairá desta oração da mesma forma que entrou. A revelação da bênção da subtração foi selada no seu espírito pelo fogo do Espírito Santo. A partir de agora, você carregará a paz que vem da confiança radical na soberania de Deus. A confusão deu lugar à clareza, o medo deu lugar à fé, e o luto pela perda foi substituído pela gratidão profunda pelo cuidado invisível de Deus. Você foi tocado, marcado e transformado. Não duvide do que Deus iniciou em você neste momento. Reconheça e celebre a obra dele, pois a sua história foi reescrita pela mão do autor da vida. Escreva: minha história foi tocada por Deus hoje. Sua jornada de cura e restauração é também uma semente para a cura de outros. Você permaneceu até o fim porque sua alma ansiava por essa verdade.
Mas existem muitas outras pessoas, talvez alguém que você conheça e ame, que estão agora mesmo no meio do deserto que você acabou de atravessar. Elas estão cegas pela dor, acreditando nas mentiras do inimigo. Sua responsabilidade agora, como um portador desta luz, é compartilhá-la. Não guarde este tesouro apenas para você. Seja um canal da graça de Deus e envie este vídeo para alguém que está sofrendo com uma perda e precisa urgentemente desta palavra de esperança e revelação. Ao fazer isso, você se torna um parceiro de Deus na obra de restauração. E se você deseja continuar recebendo alimento espiritual como este, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Se inscreva no canal agora e compartilhe com alguém que precisa desse milagre. Nada mais será como antes. A mentalidade de vítima foi quebrada. O espírito de orfandade foi expulso. Você não é mais alguém que lamenta o que foi tirado, mas alguém que celebra o espaço que foi criado para que Deus pudesse fazer algo novo e infinitamente melhor. Você aprendeu a enxergar a bênção na poda, o amor na correção e o propósito na dor. Esta é a maturidade dos filhos de Deus. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Caminhe a partir de hoje na certeza de que você é amado, guardado e guiado em cada passo. A sua história mudou para sempre, porque o céu desceu e fez morada em você. Comente: nada será como antes. O céu desceu sobre minha vida hoje.